E aí, turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a um novo vídeo aqui para o canal Hoje no Mato. Se você for novo ou nova por aqui, se for visitante aqui no canal, aproveita, se inscreve no canal para assistir todos os nossos vídeos e não perder nenhum conteúdo. Ativa também o sininho das notificações para sempre que surgir um novo vídeo aqui do canal, você recebe a notificação aí e não perde nada. Temos vídeos novos por aqui, por padrão, né? De segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da manhã, para que você possa saborear aí o seu delicioso almoço enquanto assiste os nossos vídeos. E eventualmente pode ser que surja algum short, alguma postagem na comunidade, sempre tem algum vídeo novo, alguma coisinha a mais, uma curiosidade. Então ativa o sininho para você receber as notificações e não perder nada. E sem mais enrolações, então bora começar o vídeo, mas não antes de eu perguntar para você se você já deixou o seu like aí embaixo. Deixa o like, que tem muita gente que assiste os nossos vídeos aqui do começo ao fim, acaba esquecendo de deixar o like e às vezes até gostou do vídeo, então deixa um joinha aí que vai me ajudar demais. E se não for pedir demais, só me estendendo um pouquinho mais, ativa também a opção de hypar esse vídeo. Assim você faz com que a plataforma aqui do YouTube distribua os nossos vídeos para cada vez mais pessoas. E aí você ajuda demais o engajamento e o desenvolvimento do nosso canal. Desde já agradeço de coração, ó, um joinha aí, muito obrigado. E agora sim, bora lá pro vídeo. Bom, na verdade tem já uns bons dias que eu tô querendo falar a respeito dessa plantinha aqui, ó. Mas eu sempre acabo me distraindo ou prestando atenção em algum outro assunto. Ou simplesmente o meu tempo está escasso e acaba não dando, né? Hoje é um daqueles dias, meu tempo está bastante escasso, eu tenho bastante tarefas ainda para fazer, mas já dá para eu ir mostrando para você pelo menos um básico aí. Temos já alguns vídeos dessa planta no canal, mas pelo menos reforçar aí alguns básicos a respeito dessa plantinha aqui, ó. Quem já conhece das plantas, quem já manja aí dos Paranauê, certamente já vai saber de qual planta se trata, mas eu tenho certeza que tem bastante gente que é nova aqui no canal e ainda não conhece. Então a gente vai falar um pouco dessa planta aqui, ó. Uma espécie de planta conhecida como caruru, bredo de porco, engorda porco, erva das galinhas e assim por diante. Tem diversos nomes populares ao longo das suas regiões de ocorrência. É uma planta extremamente útil aí para diversas coisas que a gente vai falar um pouquinho no vídeo de hoje. O caruru, ele é considerado como uma punk. O que é punk? Punk significa planta alimentícia não convencional. É punk com A, né? P-A-N-C. Planta alimentícia não convencional. Não é punk, P-U-N-K, de rock e aquelas músicas e tal. Não, não, calma aí. Não é isso. A sonoridade é parecida da palavra, mas são palavras diferentes que têm significações diferentes. Então, é uma planta alimentícia não convencional. E eu confesso a vocês que o caruru, dentre todas as punk que eu conheço, que eu já experimentei aí, não é muito legal não. Ela é uma planta que fica bastante séquida, por assim dizer, mas numa situação de emergência, que você precisa de um alimento ali, um recurso do mato, e é só aquilo que você tem, maravilha. Como que prepara? Você vai pegar as folhas do caruru, vai fazer um processo chamado de branqueamento, ou se você tiver na mata, só tem o seu cantil lá de água e a água do rio, você vai ferver. A primeira fervura você joga fora, daí você vai ferver de novo, vai trocar a água, né? Você vai jogar fora a água da fervura, vai trocar a água e daí depois da segunda fervura, você já eliminou aí quaisquer possibilidades de excesso de ácido oxálico que possa ter na planta. E aí você pode consumir essas folhas cozidas ou recozidas, por assim dizer, e vão te fazer muito bem. Vai servir como um alimento aí muito rico em fibras, vitaminas, minerais, bastante rico em vitamina C, bastante rico em potássio. Vai ajudar aí a dar um up no seu organismo e vai te ajudar a não morrer de fome, basicamente. Só que é uma planta meio difícil de digerir, difícil de mastigar, uma planta que fica bastante ressecada, tem que mastigar bastante, mas enfim, é um recurso. Se você precisar sobreviver, é uma planta que vai te ajudar oferecendo muitos nutrientes e recursos. E por aqui, para variar, né? Quem tem assistido aí os últimos vídeos aqui do canal, viu que eu tenho falado aí, tem chovido bastante aqui na região. E aqui realmente, na minha região, nesses últimos dias, estamos num período aí bastante chuvoso, o que é muito bom, né? Chuva é sempre muito bom, apesar que alguns dias, dependendo do horário que chover,
atrapalha bastante. Eu perco dias de serviço por conta da chuva, né? A gente trabalha na roça, trabalha por dia, trabalha no campo, mas ainda assim a chuva é uma coisa muito boa. Molha nossas plantações, enche os nossos reservatórios, refresca o calorão que tem feito, então não dá para reclamar, né? Chuva traz mais benefícios do que quaisquer malefícios que possam vir por consequência. Sobre a questão do caruru, ele é uma planta muito resistente, é uma planta que nasce em praticamente qualquer lugar, nas bordas de mata, em áreas rurais, em áreas urbanas, nas calçadas das cidades, nas rachaduras do concreto, do chão, no buraquinho do piso. Qualquer lugar que ela tenha possibilidade de ter contato com a umidade e com o solo, a planta se desenvolve e ela é muito rústica, muito guerreira, e justamente por conta disso que ela se dá muito bem em diversos climas, regiões e situações. É uma planta muito abundante ao longo de várias regiões do Brasil e do mundo, e é uma planta muito rica, uma planta que tem muitos minerais, muitas vitaminas. É uma planta que, para você ter uma ideia, ela é usada em algumas regiões, inclusive aqui na minha, como uma planta para engordar porco. Você acredita? Pois é, as pessoas, por isso que chama em algumas regiões de bredo de porco, porque é uma planta que ela tem muitas vitaminas, muitos minerais, e as pessoas coletam uma certa quantia delas e oferecem como um alimento complementar ou até mesmo principal na criação dos suínos. As pessoas engordam, literalmente engordam o porco usando somente dessa planta. É claro, engordam também outros animais como cabras, cabritos, ajuda bastante na produção de leite das cabras leiteiras, ovelhas também. As pessoas também oferecem essas plantas para galinha, para melhorar a qualidade da saúde das galinhas, sua postura, a coloração dos ovos e tudo mais. Então é uma planta realmente muito versátil, muito útil e muito utilizada. As pessoas realmente a utilizam. Então é uma planta, vale a pena a gente pesquisar e descobrir cada vez mais sobre ela. E existem diversas espécies de caruru por aí, ao longo das regiões onde ele ocorre, né? Tem o caruru verde, tem o caruru vermelho, tem o caruru roxo, tem o caruru de espinhos, tem o caruru grande, tem o caruru pequeno, que a gente chama de erva de jabuti. Enfim, tem diversas e diversas espécies e subespécies aí do caruru ao longo de todas as suas regiões de ocorrências. Mas o mais legal é que dentre todas essas espécies e variedades que tem dessa planta, permanece basicamente os mesmos princípios ativos, as mesmas formas de uso, os mesmos benefícios que um oferece, o outro também vai oferecer. É claro que vai ter alguma pequena variação aí entre uma propriedade e outra, entre um princípio ativo e outro, mas basicamente as plantas oferecem os mesmos recursos. Inclusive, por falar em recursos, ó, esse aqui está quase abrindo a sua florada, a sua floração. Ele dá essas inflorescências aqui, ó, que são florezinhas bem pequenininhas, branquinhas, com as pétalas bem miudinhas, que servem aí como um precioso recurso para as nossas abelhas, principalmente as nossas abelhas nativas sem ferrão, as mais pequenininhas, é claro, as jataís, as iraís, as mirinzinhas e as abelhinhas que são de menor porte. Elas coletam muito pólen nas florezinhas aí do caruru. E o caruru também, por ser uma planta bastante abundante, geralmente onde tem um pezinho tem vários, as abelhas coletam e forrageiam o dia inteiro, recolhendo aí esses recursos para usar nas suas colmeias e enxames. O caruru, quando aplicado aí para tratamentos e melhoria da saúde humana, eu prefiro dizer para vocês sempre que a maioria das plantas que a gente vai usar de forma medicinal, ela deve ser usada basicamente como um preventivo do que como um remédio propriamente dito, porque nós fomos criados aí, acostumados a tomar os remédios e eles terem um efeito rápido, né? Um efeito praticamente imediato, como tirar o problema ou a dor com a mão. E no caso das plantas, algumas plantas têm sim esse potencial, mas a grande maioria delas deve ser usado como uma espécie de preventivo. E no caso do caruru, ele é um excelente preventivo contra casos de anemia, por exemplo. É uma planta que é muito rica em ferro, é rica em ácido fólico, ele ajuda na produção das células vermelhas do nosso organismo. Ele ajuda o nosso organismo a melhorar o funcionamento da produção da hemoglobina, que são as nossas células vermelhas. Além disso, para mulheres gestantes, né, como eu mencionei, o ácido fólico contido na planta é muito interessante, muito útil, né, para o bom desenvolvimento aí do bebê durante a gestação, para a saúde da mulher também.
Mas para as pessoas no geral, é uma planta muito rica em cálcio, muito rico em ferro, muito rica em magnésio, nutrientes aí que são essenciais para o bom desenvolvimento e funcionamento do nosso organismo. Por ser também muito rico em fibras, é claro que ele vai ajudar a destravar o seu intestino e fazer com que você tenha um fluxo de idas ao banheiro melhor, por assim dizer, para não entrar em detalhes mais peculiares desse assunto. Mas é uma planta que vale muito a pena você conhecer, você pesquisar um pouco mais sobre ela e descobrir a gama de variedades e opções que ela pode te oferecer. E você pode fazer da forma como eu falei, que basicamente seria você cozinhar ou recozi-la para aproveitar os seus princípios ativos, mas a melhor forma de você consumir essa planta é você fazer um branqueamento dela. O que é o branqueamento? É o que a gente chama aqui no interior de dar um susto na planta. O que é dar um susto? Você pegar essa planta, algumas folhas dela, as folhas maiores e mais tenras, se possível, colocar numa panela com um pouco de água, deixar ali para esquentar no fogo até o tempo dela levantar a fervura. Você joga rapidamente essa água quente fora e já coloca a água fria, vai dar tipo um choque ali na planta. E aí basicamente aí você já quebrou todas as propriedades aí dos ácidos oxálicos que a planta tem. E se você quiser, para ter uma segurança ainda maior, você pode jogar fora novamente essa água e ferver ela de novo. Mas aí já nem precisa mais. O que você poderia fazer depois de ter feito esse processo de branqueamento é refogar a planta. Você pode moer alho, por exemplo, num pilão, fritar o alho com um pouquinho de banha de porco, azeite ou óleo da sua preferência numa panela. E aí colocar essas folhas lá para refogar temperadinho já com esse alho e depois é só comer. É uma planta que, conforme eu falei, o consumo dela é um pouco dificultoso, mas por vezes foi também eu que errei no processo de preparação dela. Às vezes você pode conseguir fazer uma receita aí que fique muito melhor do que a que eu fiz por aqui. E o vídeo de hoje é esse, minha gente. Eu sei que eu falei um pouco demais. Peço que você pesquise mais sobre essa planta. Tem outros vídeos aqui no canal que vale a pena conferir. São vídeos mais profundos, mais detalhados. E eu tenho que ir mesmo, porque eu tenho muitos compromissos para resolver ainda. Mas eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, ó, não esquece do like, aquele joinha maravilhoso que ajuda a fortalecer o nosso conteúdo. E até o próximo vídeo então. Deus abençoe a todos, sempre e sempre. Tchau, tchau.